Eu queria ficar mesmo no meu pilão velho. Em 1875. Mamãe, quando eu nasci, dava aula de violão. O ano eu não tenho certeza, né? Nessa agenda de cooperação, eu coloquei a parte de estudos de poluição atmosférica e de algumas cooperações com a NASA e com a NOAA, com pessoas que eu já tinha tido contato na época em que eu fiz o doutorado nos Estados Unidos, né? E coincidiu que isso também era um grande interesse da NASA, na época eles estavam fazendo um programa de caracterizar, mapear as condições, as características, a composição química da atmosfera no planeta todo. E aquele experimento se chamava GTE. Então, a ideia foi bem aceita dos dois lados e, a partir daí, um dos desdobramentos foi um experimento chamado GTE-Able 2A, que ocorreu na Amazônia em 1985. Então, coube a mim também organizar toda a parte inicial desse experimento, foi uma responsabilidade muito grande aqui no INPE. E, bom, o experimento deu certo e, na época, a gente tinha a ideia, ou tinha assim a hipótese de que nós estaríamos amostrando a atmosfera mais pura do planeta, que seria sobre a região amazônica. Quando chegou a hora de interpretar os resultados, isso ainda durante o experimento, a gente de noite se reunia para olhar os dados, começaram a aparecer coisas muito estranhas nos dados, né? Em vez de ser a atmosfera mais limpa que a gente imaginou que ia encontrar entre Belém e Manaus, a contaminação era muito grande. Dava picos assim completamente inesperados de vários poluentes atmosféricos e ninguém sabia o que estava acontecendo. As pessoas achavam até que os equipamentos podiam estar com problema, foi todo mundo conferir as calibrações, recalibrar os aparelhos e fazíamos outros voos e voltavam aqueles dados com uma poluição muito grande. E aí, com as imagens de satélite, depois olhando, a gente percebeu o que estava acontecendo. Estavam ocorrendo grandes queimadas no sul da Amazônia. A fumaça era levada para os ventos, para aquelas regiões mais centrais da Amazônia, onde nós estávamos voando com o avião da NASA, e o que a gente estava mostrando era as emissões, resultantes dessas queimadas todas que estavam no Brasil. Por um lado, de repente, os satélites começam a mostrar uma devastação que ninguém imaginava que estava acontecendo. Uma devastação assim, significativa, eram milhares de quilômetros quadrados por ano que estavam sendo desmatados e queimados. Ninguém sabia disso. Por outro lado, constatar, né, que as emissões dessas queimadas todas se propagavam por uma distância muito grande, e que isso contaminava a atmosfera toda e que estava alterando a composição química da atmosfera. Então, foi assim, eu diria, um momento de virada nos paradigmas que haviam, porque na época todo mundo falava o contrário, falava-se sobre resfriamento global, a preocupação em função de questões políticas, principalmente entre Estados Unidos e Rússia, que podiam levar a uma guerra nuclear, cuja decorrência ia ser um uso de bombas atômicas com emissão de material particulado na atmosfera, então isso ia esfriar o planeta todo. Então a preocupação toda era em relação a esfriar o planeta. Então, nesse contexto, de repente aparece uma coisa que inverte esse paradigma, diz, não, o problema não é esfriar, o problema é esquentar, e o problema não são bombas atômicas, o problema são as queimadas que nós estamos criando.